E aí, tudo bem? Então vamos começar aqui. Fruto ao amor, fruto do espírito. Qual é a origem? Primeiro deixa eu falar qual é a origem disso. A origem sempre será Deus, vindo de Deus, porque esse amor não é um amor de sentimento, e você vai entender tudo isso no final, ok? Primeira fase, segunda fase, terceira e quarta fase. A primeira fase é a escolha, porque quando você nasce de novo, você recebe o amor. E você escolhe usar esse amor ou não. Você escolhe usar ele ao seu favor ou a favor de outros ou não. Beleza? E aí você vai liberar o potencial que há nele e vai transbordar. Esse transbordo vai ser em pessoas, em Deus, em você mesmo. E a quarta fase, quanto mais você faz isso, mais habilidade você obtém, mais recurso, mais outro nível você vai se tornando. Nós vamos passar por todas as fases aqui. Todas as fases não, todos os detalhezinhos de fases. Que não é todas as fases, mas você vai entender já já. Primeira, então na terceira fase nós temos o transbordo. Esse transbordo são práticas que nós fazemos para Deus, com gratidão, né? Volta para Ele aquilo que nós recebemos dele, que nós só podemos dar aquilo que temos e o que nós temos, que é aceito por Ele, é dado por Ele mesmo. Nós apenas liberamos de maneira consciente isso. Então, para você e também para as pessoas à sua volta. A quarta fase é a habilidade, é o nível que você vai gerando, que você vai chegar cada vez melhor nesse amor. Como a fé também segue o mesmo processo, a graça também. E todos eles estão no mesmo pacote, que é o Espírito Santo, é a mesma pessoa, não é pacote, pessoa. E aí nós temos as escolhas na primeira fase. Nós temos que escolher as nossas ações, o que nós precisamos dominar e escolher fazer com Deus aqui. Em nossas ações, nós temos então o domínio, as ações que nós vamos fazer, o domínio, sentimentos e palavras. E com Deus, é com você, primeiro ele entrega em você, você reparte e devolve para ele, e também faz com o seu próximo, mas aí você fala assim, mas só com as pessoas que me fazem bem, né? Não, não, principalmente com as pessoas que fazem mal. E eu vou te mostrar um texto que fala sobre isso. Espero que você leia esse texto, que vai fazer sentido para você, tá em Lucas. E aí, o inimigo é aquele que fala mal de você e realmente você tem que falar bem dele. Aquele que te ataca, você vai orar por ele. Aquele que é maldizente, você vai falar bem desse cara. Entende? São os pecadores, são as pessoas que. Em Lucas diz até assim: se você espera fazer algo de bom só para aquela pessoa que é bom, os pecadores também fazem isso, para aqueles que fazem bem para elas. Agora, quando você tem o fruto do Espírito é diferente, sua visão é outra. Leia Lucas 6, 27, 28, 6, 32, 35. Você vai compreender para quem. Mas leia refletindo para quem que você deve ser amoroso. Preste atenção. Deixa eu voltar aqui, porque aqui quando se fala em Deus e você, nós temos dois princípios, dois maiores mandamentos. O primeiro mandamento que Jesus fala em Lucas, acho que é 27, não me lembro, mas é em Lucas e Deuteronômio 7, que ele diz assim: ouve, ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Legal? E quando você faz isso, você vai para o segundo mandamento. Porque você vai amar a Deus a ponto de que nada mais além importe, apenas Deus. Até que nada mais importa. Tem um título de um livro de Luciano Subirá que faz muito sentido nessa pegada. E de todo o coração também tem um livro que explica melhor isso. E aí, quando você faz isso, o amor dele vai criar um outro nível dentro de você e você vai transbordar para a vida das pessoas. Com o seu próximo, com a que você gosta e que você não gosta. Com seus inimigos e com pessoas que pecam contra você também. E aí você vai compreender profundamente mais o amor. E lembrando que o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Beleza? Mas o que é o amor? Quais são os tipos de amor? Nós temos o eros, philos, ágape, storge, philautia, ludus e pragma. E eu vou te chamar a atenção para três. Os três primeiros, eros, philos e ágape. O eros, ele tem a ver com o amor romântico, apaixonado, tem a paixão envolvida, tem marido e mulher, sexo envolvido, tem relacionamento mais íntimo ligado. Enquanto o próximo, ele tem a ver com o amor fraternal, amizade, ele representa a lealdade entre amigos e familiares. E nós temos aqui o ágape, que fala do amor altruísta, incondicional, mesmo você errando, mesmo você pecando, mesmo você falhando, mesmo você pisando na bola, ainda Deus te ama. Só que você quer que Deus te ame e não te consuma, entretanto você não quer que aconteça quando a pessoa faz isso contra você. Lá no íntimo, muitas das vezes você erra nesse sentido. Claro que vai ter um nível que você já não vai passar por isso, você já vai estar num nível acima, tá ok?
E aí nós temos aqui o storge, que é o amor familiar, que é afetuoso, que é de pais e filhos, de irmãos, entre membros da família ou de uma comunidade. E nós temos outros aqui que se quiser dar uma lida depois, dá um print, dá uma parada nessa tela aqui que você pode dar uma olhada. E nós temos a diferença de filhos. Nós podemos ter um pai apenas. A pergunta é que quando nós nascemos não nascidos de novo, nós temos um pai já, que é o do pecado. Que nós somos gerados no pecado. Ou seja, o pecado ele veio sobre nós. E aí nós decidimos ser adotado por quem já nos comprou. Mas nós temos que ter a decisão de ser filhos dele. E quando nós somos adotados, nós somos escolhidos. Ele não pega à toa. E aí tem uma diferença entre ser filho de Deus e ser filho de Satanás. E quando é filho de Deus, tem dois níveis de filhos de Deus. De Satanás é o nível batalhão abaixo da média, vamos dizer assim. Então nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 a 3, ele fala sobre isso. E na parte de Deus, aqui nós temos em Romanos 8:16 e Romanos 8:14, que fala sobre esses dois tipos de filho. O primeiro filho é Tekon, que do grego, eu vou usar bastante termos que vêm do grego, tá? Tipo ágape, ele também vem do grego. Tekon, ele quer dizer uma criança que depende do pai ainda, uma criança que não tem a característica dos pais, uma criança que está aprendendo ainda a ter maturidade de caráter. Enquanto Wills, ele já tem amadurecimento de caráter, ele já representa o pai. Então, se ele for representar o pai em outro lugar, em outro país, em outra igreja, outra situação, outra comunidade, ele já tem a característica dos pais dele. Conforme a formação. Na formação humana, seria mais ou menos a partir dos 18 a 20 anos, né, para o homem. Então, tem essa diferença. Mas vamos dar uma olhadinha em que texto que diz isso. Romanos 8,16, ele fala: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse filhos, que está escrito aqui, é do filho Tekon. Se você vai olhar, está escrito Tekon na referência do Strong. Aí é descendência, criança menino. E o próximo, ele fala do Ius, ou Rios, não sei como que fala isso, mas pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse já tem característica do pai. Olha só o que ele diz aqui. Aquele que é reconhecido como filho, que apresenta as características dos seus pais, filho maduro, que crescem e andam com suas próprias pernas, ou seja, tomam decisões baseadas em quem são, mas referente ao reflexo do que o pai é. Filhos que podem representar os seus pais já por conhecer o coração destes, ou dos pais, entende? E a próxima parte fala sobre sinal do novo nascimento. Quando nós temos um novo nascimento, é inserido em nós esse amor, a fé inicial, a graça inicial. A graça é o sacrifício que Cristo fez para nós, mas essa graça também é o favor não merecido que nós recebemos de nos ajudar a vencer os pecados durante a caminhada cristã. E aí nós vamos fazer boas obras através dessa graça, através desse amor, através dessa fé, que lá em cima, a hora que nós estivermos findando nossas obras, nós vamos ter os galardões. Certo? E aqui nós temos uma divisão, na minha opinião. Eu coloquei isso aqui como uma divisão, sinal de filho. Que é quando você nasce de novo, você está no espírito, você está num momento maravilhoso, e quando você perde, mas você pode voltar ao primeiro amor. E esse voltar ao primeiro amor está em Apocalipse capítulo 2. E você vai olhar lá que Éfeso, a igreja de Éfeso, ela fez tudo direitinho, mas ela perdeu o primeiro amor. E para ela perder o primeiro amor, ela não vai entrar no reino. E se ela não voltar e entrar nesse amor, ela vai perder essa entrada no reino. Ou seja, fazer boas obras é muito bom, ajudar os necessitados é muito bom, pregar o evangelho é muito bom, ajudar os necessitados é muito bom, ajudar os irmãos da igreja é muito bom. Mas se ele perdeu o amor, ele perdeu a essência de quem Deus é dentro dele. E aí nós estamos falando fruto do Espírito. Será que o Espírito está nele daí? A discussão sobre isso. Práticas. Como que nós praticamos então esse amor? Nós praticamos, claro, como eu falei anteriormente, sobre ações, mas nós podemos praticar como? Através da justiça ao amor ao próximo, como eu disse também anteriormente. Então você pode dar uma olhada como é isso em 1 João 3, 10 e 14 e João 13, 15. E os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito, ele é, primeiro, no singular. Então você olha lá quais são os frutos do Espírito, mas você vê que na verdade é como se fosse uma maçã dividida acho que é 9 partes. Não me lembro quantas partes são, mas os frutos do Espírito são faces do mesmo fruto. E não são frutos, é fruto no singular. E o primeiro é o amor. Depois do amor vem
Ó, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé ou fidelidade, que está traduzido para nós de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esses frutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso? 3, 6, 7, 8. São 8. Aqui está como 8 ou 9. Esses frutos são a base de quem nós somos. Mas são a base do próprio, do mesmo fruto, do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 20 ou 5 alguma coisa ali. E a lista dos filtros do amor. Como assim, lista do filtro do amor? Quando você lê em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, na parte A, você vai ver o que é o amor faz. Como é que tem esse amor? Se você estiver pecando ali, está errando alguma coisa, você tem que se reacertar, tem que reordenar para que passe por esse filtro, porque você vai ver que o amor está fluindo da maneira certa daí. E aí nós temos aqui o amor que é paciente, que é longânimo, tem todas as coisas. Eu vou passar um por um, vamos passar um por um, vai ser mais fácil. Olha aqui, ó, paciente. É uma pessoa que, mesmo que aconteça coisas ruins, ele tem a capacidade de absorver isso, resiliência, e não vai rebater logo que recebe isso. Ele vai saber lidar com isso. Deus dá, através do amor, essa paciência que é quase sobrenatural, mas é uma decisão. O benigno é ser bom, ser gentil. As pessoas que estão de mau humor, azar dela, é só pra ela. Tá tudo bem. Você não tem que entrar na jogada de outras pessoas, ok? Arder em zelo, ou seja, quando você tem um objeto ou algo, alguma coisa que você gosta demais e não empresta para ninguém, você está defendendo tanto que isso pode gerar um ódio em seu coração, uma raiva em seu coração. Isso fosse como se a luz de Deus viesse sobre você, mas tem um filtro entre o seu coração e Deus, que é um tecido de veludo preto que absorve 98% da luz e ele não rebate luz para o teu coração. Ele não deixa o coração, a luz passar para o teu coração. E aí as suas decisões, as suas interpretações de mundo, ela está distorcida. E aí suas decisões, você vai ter certeza que está certo, mas na verdade está errado. Então, comece a ter perdão, a liberar, a não ter ciúmes em excesso. Legal? Outra coisa é ser orgulhoso, ou lá no original, ufana. Até para a tradução para português, ufana, eu achei até curioso, fui ver sobre o que é. É gabar-se, é se colocar no pedestal. Eu vou dar um exemplo, uma analogia que vai servir para os próximos embaixo. Imagine que você está no seu trabalho e tem uma pessoa que é meio displicente, ela não sabe como fazer as coisas, ou ela dá a impressão até que ela não gosta de fazer as coisas e ela enrola para fazer. Só que quando chega no horário, ela precisa ir embora, precisa fazer as coisas e vai atrasar todo um processo. E ela pede ajuda para você. E você, como um bom samaritano ou como um bom cristão, você vai e ajuda com um bom coração. Você, não, realmente essa pessoa está precisando, não, eu vou te ajudar. E você ajuda ela a encaixar, fazer as coisas lá. Vamos dizer que é colocar os produtos numa caixa para poder despachar pro cara que já está esperando ali. Então você embala, ajuda ele a embalar, coloca etiqueta, coloca, ordena, pede para ele conferir, dá uma conferida enquanto eu vou embalando aqui para você, e lenha, 1 hora, 2 horas fazendo ali, ajudando ele. As outras pessoas vão falar assim, não, você está fazendo isso, lá que não você faz isso. As pessoas do mesmo setor que você. Aí você sai desse setor e vai tomar um café, ou na saída vai para um happy hour. E lá você fala pra pessoa assim, meu, eu ajudei tal pessoa. E a pessoa, você fez isso? Ah, eu fiz, porque eu sou um bom cristão. Então, aqui você está mostrando para você, para outra pessoa, se inflando, você está subindo no pedestal sozinho. E aí o próximo você pode fazer então a soberba. Como que é o soberbo? Você se envaidece, porque uma coisa é você pensar que fez uma coisa boa, e tá tudo bem. Você sentir orgulho próprio para você mesmo, isso faz todo bem, faz todo sentido, ele é um ânimo para você fazer mais e melhor. Agora, quando você verbaliza para outra pessoa, você está sendo soberbo. O contrário da murmuração, que você fala mal, agora você está falando bem, mas de maneira soberba. Você está se sentindo superior à pessoa que você ajudou. Está se mostrando que você é o cara, e não foi Deus que ajudou você a fazer. E tem outros níveis disso, tá? E a continuação disso aqui é quando você é inconveniente com isso. Então, primeiro, você se envaidece no seu coração. Depois você fala para outra pessoa. Depois você humilha as pessoas que não fazem isso. Não, você não é um cara que tem um bom coração. Você pode até não dizer isso. Mas quando você fala para as pessoas que são inferiores, no sentido de que elas não fazem isso, você está sobrepondo outras pessoas de maneira soberba. E aqui
Nós estamos a falar sobre não ser inconveniente. Alguém te pediu para você falar isso nesse grupo, no happy hour ali que você tá? Faz sentido você ter que falar isso? Qual é o ensinamento que você está trazendo sobre isso? Ou você está se sentindo bem por falar isso? Entende? Há uma diferença. Então, não seja inconveniente. Isso que é inconveniência pode ser outros aspectos, tá? Eu só estou exemplificando um ponto. Exasperar, não exasperar. O que não é exasperar? É não amolar, não estimular, não agir, não é provocar ira, não é provocar situações. Isso você pode provocar externa e internamente. Como assim? A pessoa que fica deprimida, normalmente, ela entra numa condição mental que ela começa a pensar em coisas negativas que não deram certo no presente, mas ela reflete o passado e ela joga isso pro futuro. Deixa eu tentar explicar melhor isso. É o seguinte, a pessoa que começa, foi falado na infância dela que ela era, vou usar um exemplo aqui que eu ouvi outro dia, que foi, tem uma voz terrível, você não sabe cantar. E ela admirava essa pessoa, ou seja, um líder fez isso. E ela travou isso na memória por muitos anos. Até ela conseguir liberar perdão, entender que é isso, tratar isso, cara, ela sofreu demais. Toda vez que pegava um microfone, toda vez que tinha que falar em frente do grupo, toda vez que ela tinha que mandar áudio, ela travava. Ela falava, nossa, minha voz é terrível, não sei o quê. Meu, se todas as vozes fossem maravilhosas, estava bem. Aí a pessoa trava o emocional dela. Deixa eu te dar um outro exemplo. Quando eu vou fotografar homens, se você levar mais de 10, 15 segundos ali, os homens começam a ficar incomodados. E normalmente, qual é a pose que você, homem, faz? Ou é colocar a mão na genitália ou colocar a mão no peito. Por quê? Você se sentiu incomodado, vulnerável. Por que se sentiu vulnerável? Porque na sua infância você foi humilhado por alguém, ou por pais, ou por professores, ou por líderes, ou por pessoas que você admirava. Então, quando você fica vulnerável na frente, as pessoas apontam o dedo para você e você se sente humilhado. E a câmera fotográfica, ela tem esse poder de achar que você está sendo julgado. E aí, você tenta se proteger o teu cérebro no inconsciente quer proteger você de não ser humilhado. E você faz essas poses, que é colocar a mão na frente, a mão no peito. Agora, que você sabe isso, você pode reordenar isso na tua mente. Sem contar que você pode fazer isso de outras maneiras no teu cérebro, que geram condições e hormônios no teu cérebro. Se eu não me engano, dopamina não é hormônio, não lembro o nome dos hormônios, mas tem uns hormônios que quando você entra num loop negativo, que você ativa o teu cérebro, que você coloca o seu corpo em estado de posição fetal, não claramente. Se você estiver sentado, o teu ombro vai para frente, as tuas costas arqueia, o teu peito vai em direção ao teu ombro, levemente. Às vezes até bastante. E você vai se sentir confortável se ficar nessa posição. É a posição de proteção. Como que você faz isso? Muda a sua postura. Porque quando você muda a sua postura, você arruma os teus ombros, arruma as tuas costas, coloca o teu rosto para cima. Rosto para cima, adorar a Deus, sacou? E aí você respira fundo. O que acontece? O hormônio muda a substância que está liberando no teu cérebro de hormônio e te dá saciedade, dá alegria. É o hormônio que eles chamam um conjunto, um coquetel de hormônios que chama hormônio da alegria. Ah, mas você tá falando isso do nada. Não, meu, pode pegar alguns livros aí que eu vou te falar. Pode pegar um livro de um cara que fala bastante isso, é o Daniel Goleman. Ele fala sobre inteligência emocional. Se não me engano, é professor de Harvard. Mas você pode pegar livro de programação linguística, Tony Robbins, por exemplo. O que mais? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que ele diz isso de maneira indireta. Nem vou entrar nessa pira que é muito longa. Então você já tem todo esse lance, beleza? Então você pode mudar isso. E o próximo é não ficar ressentido com o mal. Quando te fazem mal, se você ficar ressentido com o mal, você está deixando que o ódio, a raiva, o rancor ou qualquer tipo de sentimento negativo, ele enraize no teu cérebro. E aí esses hormônios vão fazer você entrar num loop negativo. E esse loop negativo você vai ficar pensando isso frequentemente. Aí você, hoje um pouco, amanhã um pouco, daqui a pouco você está a maior parte do tempo sendo negativo. Você sabe quando uma pessoa é muito negativa? Quando ela sempre está criticando a outra por fala. E quando você sabe que a pessoa não está falando, vou te dizer, através da boca dela, muitas das vezes, e o olhar dela. A boca dela normalmente é arqueada para baixo, os cantos da boca, e ela tem a sobrancelha meio franzida no meio. Ela quase não sorri. Essas são, não que isso seja evidência 100%, mas são indicativos de evidências que a pessoa é negativa. Às vezes a pessoa já tá com esse o rosto, as pessoas mais antigas tem o canto da boca mais para baixo, aí tem uma outra situação é por causa do fumo, tá? Então tem que cuidar muito disso para não fazer julgamentos precipitados. Então não guarde esse ressentimento, libera o perdão que você vai para frente.
tem um amor em cima de você ali, fluindo dentro de você para fora. Não se alegra com injustiça. A pessoa que tem um amor, ela não se alegra com injustiça. E aí nós temos a injustiça contra os outros. Fala, ah, não, mas não é contra você. A injustiça contra você. Ó, eu sou coitadinho. Não, não, não. É injustiça contra outros. Ou a autojustiça também, que é você acha que você é o coitadinho, que quando é justiça pro teu lado, é show de bola, mas é contra uma pessoa que você não gosta, bem feito. Essa pessoa fez por merecer, essa pessoa foi má, essa pessoa me deu muito trabalho, essa pessoa não sei o quê. Meu, você tá falando com uma pessoa que foi criada pelo Deus Todo-Poderoso. Você não é melhor que ela. Ah, não, mas eu sou salvo, ela não. Azar teu ainda. Que você pode perder a sua salvação e ela pode ter a salvação dela. O grande lance é que nós somos iguais. O grande lance é que você tem que ser uma pessoa que cria a ponte do amor do coração dela pro coração de Cristo. É você que é a ponte. Agora não seja você a quebrar a ponte, ao invés de construir, beleza? Alegra-se com a verdade. Não é a sua verdade, mas a verdade de Cristo. É levar pessoas à verdade. Não se trata de você, se trata do amor que está em você que vai transbordar para outra pessoa. E não interesseiro. A pessoa normalmente é interesseira. Você vai falar assim, essas pessoas são interesseiras. Não são. Quer ver? Olha para mim. Eu vou falar de mim. Já teve uns momentos na minha vida, e ainda tem alguns momentos assim que acontece, que eu tenho que sempre estar me filtrando ou pensando nisso, que é quando eu estou bem, oro menos. Quando estou bem, leio menos a Bíblia. Quando estou bem, me preparo menos espiritualmente. Quando estou bem, sou negligente com a minha vida cristã. Quando estou bem, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Quando estou bem, não tenho tempo de orar muito. Quando estou bem, eu esqueço de fazer essas coisas. Mas quando estou mal, eu crio o tempo, eu desbravo o tempo, eu desdobro o tempo, eu faço de madrugada, eu passo o tempo orando, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu medito. Oh Deus, fala comigo. E Deus vai falar com você? Todo momento. O problema não está em Deus falar ou não falar. O problema está se os seus ouvidos precisam ser circuncidados para poder ouvir a voz dele. Deixa eu te falar uma coisa. Nem vou te falar porque senão vai ficar muito longo. Vamos para a próxima. Acabou! Acabou! E aqui nós temos o final, então. Nós falamos sobre o fruto do Espírito. Beleza? Um abraço e até a próxima.